Bom dia a todos. Nós vamos dar início ao grande round de hoje. Excepcionalmente, o professor Renato Seligman não pode fazer as honras da casa. Por algum motivo obscuro, acabou me delegando essa tarefa, provavelmente por contiguidade ou nepotismo. E o assunto de hoje é um assunto obrigatório para todos nós, para quem está em formação, para quem trabalha em hospital, para quem é brasileiro, que é tuberculose e a questão da resistência. Esse grande round conta com a participação do Dr. Eduardo Sprins, que é médico contratado da unidade de infectologia aqui do hospital, Dr. Alexandre Zavascki, que é médico contratado do Serviço de Medicina Interna, do professor Paulo Dalcin, que é médico, professor da pneumologia e responsável pelo programa de tuberculose aqui, e vai contar também com a participação da Marcele, que é residente de infectologia e que vai apresentar um caso clínico. Os trabalhos vão ser conduzidos, então, a partir de agora pelo Dr. Eduardo. Obrigada. Estão prontos? Então, bom dia a todos. Tuberculose é algo extremamente importante no nosso meio, no mundo inteiro. E, frequentemente, nós, na prática diária, nós estamos sempre lidando com desafios no tratamento, identificação e diagnóstico da doença pelo Mycobacterium tuberculose. E isso, como é uma coisa diária nossa, nós achamos que é muito importante a gente conversar e ter uma ideia melhor sobre quais as condutas mais adequadas, principalmente com relação ao tratamento da tuberculose. A apresentação vai ser dividida em 3 blocos, um mais ou menos curto, com a minha participação da doutora Marcele. Depois o Dr. Paulo Dalcin vai falar sobre as diretrizes do tratamento e o acompanhamento de uma coorte com tuberculose. E, por fim, o Dr. Zavascki vai falar do trabalho dele sobre resistência do MTB, da Mycobacterium tuberculosis, no nosso meio. E é claro, na verdade, isso aqui foi só uma ideia de como a gente poderia fazer melhor o nosso trabalho. Quem não está aqui vai perder um grande round. Por favor, Marcelo. Bom dia a todos. Eu vou apresentar então um caso clínico de uma paciente que está internada nesse momento na equipe da infectologia, tá? Para ilustrar então o grande round. Bom, é uma paciente feminina de 30 anos, negra, com diagnóstico de HIV desde 1999, diagnóstico de SIDA em 2005 a partir de um quadro de pneumocistose. Essa paciente tem em novembro de 2007, ela fez um diagnóstico de tuberculose pulmonar, a partir então de IBAR positivo, em 3 amostras de escarro, um manto-reator forte, e nesse momento foi iniciado o RHZ. Tá? Uso irregular de antirretrovirais, a paciente vinha já com várias falhas, e essa paciente nunca mais retornou, né, para tratamento, nem conosco, muito menos no posto de saúde, e teve então abandono do tratamento após 3 meses. Em setembro agora de 2008, ela retorna à emergência com um quadro de tosse produtiva, com escarro purulento, emagrecimento e febre. Esse aqui é o raio-x de tórax dela realizado na emergência, que se verificou então que tinha um infiltrado intersticial bilateral, tá? Foi feita a tomografia de tórax também, e essa tomografia mostrou alguns micronódulos centroacinares. Aqui também nessa outro corte tem esse pequeno nódulo aqui periférico, né? Sempre a descrição também de micronódulos. E essa paciente então apresentou a pesquisa de IBR positiva em 3 amostras de escarro.
E a pergunta que ficou, então, qual seria o esquema terapêutico mais adequado nessa paciente agora com o diagnóstico, novamente, de tuberculose pulmonar? Obrigado, Marcele. Então, eu espero que no final desse grande round a gente possa tentar saber qual seria o melhor esquema terapêutico para essa paciente. O que a gente vai falar, eu acho que a grande parte das informações podem ser acessadas tanto no site do CDC como no site da Organização Mundial da Saúde. É informação disponível a todos e tem que ser disponível a todos, como a gente vai ver logo a seguir. Na verdade, está cheio de gente aqui, mas a tuberculose afeta pulmão, nada como ter um tisiologista, pneumologista aqui conosco, nada como ter um infecto. Acho que a união faz a força e nós temos que, junto, tratar melhor as pessoas com tuberculose. Isso é só uma citação bíblica. A tuberculose é uma doença muito, muito, muito antiga. Era conhecida como doença de consunção. Ela está com a humanidade há muito tempo e os sobreviventes desses tempos têm, se não tiverem alguma imunodeficiência, entre aspas, imunidade adquirida contra a tuberculose. Homenagem ao Robert Koch, não dá para se ver aqui, mas 1882, ele isolou o BK, bacilo de Koch, e, na verdade, o grande Virchow também tinha dificuldades em aceitar que o Mycobacterium tuberculosis, o bacilo de Koch, fosse o agente causal da tuberculose. Até que o Koch, mais uma vez, modificou os postulados de Henle e comprovou inequivocamente que o Mycobacterium tuberculosis era o causador da doença de consunção. Pequeno histórico. Então, tempos bíblicos, 1882. É parecido com o que foi HIV/AIDS hoje em dia. Pessoas famosas morreram, tanto no mundo como no Brasil, em decorrência ou por causa da infecção tuberculose. E se a gente for ver isso, as coisas são mais ou menos recentes. Em 1943, se identificou streptomicina. Em 47, ela foi utilizada com controle inicial excelente para a tuberculose. No mesmo ano, 80% das pessoas, após 4 meses de exposição à streptomicina, apresentavam resistência a ela e doença novamente ativa. A isoniazida foi introduzida para estudo clínico em 1952. Em 1953 a 55, com as duas drogas juntas, se conseguia controle em quase a maior parte dos casos. Em 61, etambutol começou a entrar na prática clínica. Em 1970, vocês vejam que não é tanto tempo assim, são 40 anos de rifampicina e ainda existe muita dúvida e muitas coisas que mudam. Em 1970, se começou a demonstrar de forma clara e inequívoca a resistência do Mycobacterium tuberculosis à isoniazida. Apesar disso, e pelo controle adequado, entre 70 e 80, em todo o mundo, começou a se diminuir o número de novos casos de doença tuberculose. E, a partir de 1982, se mostrou que, com a introdução de pirazinamida ao esquema, o tratamento poderia ser abreviado. No entanto, a partir da década de 80, se começou a notar um novo avanço nos casos de tuberculose, e ela anda par e passo com a infecção pelo vírus da imunodeficiência adquirida. A partir da década de 90, as quinolonas se mostram efetivas e são acrescentadas como drogas de segunda linha. A partir da década de 90 também, surto
de tuberculose resistente à isorifampicina, isoniazida mais rifampicina, primeiramente em Nova York. E, no início deste milênio, surto de tuberculose multiresistente, que a gente vai ver as definições logo a seguir. E por um descrédito, um desânimo das companhias farmacêuticas, novas drogas talvez venham só na próxima década. Se estima que 1/3 da população mundial seja infectada de forma latente ou ativa pelo Mycobacterium tuberculose. Ele é responsável por uma morte no mundo inteiro a cada 10 a 15 segundos. O mais importante, ele é uma bactéria de crescimento lento. Por isso, talvez, tratamento longo e em diversos sítios. E o mais importante, os casos mais usuais apresentam tuberculose pulmonar e apresentam uma caverna. E a população de uma caverna varia de 2 na 7 a 10 na 7 a 10 na nona de Mycobacterium tuberculose. Isso é fundamental para a gente entender um pouco mais como funciona o tratamento e por que a gente tem que usar drogas em associação. Vocês viram que isso aqui em 2005, isso está à disposição na Organização Mundial da Saúde. Esta é a distribuição do HIV no mundo. Extremamente semelhante ao que acontece de incidência do Mycobacterium tuberculose. Elas andam juntas. E o fenômeno de resistência do MTB, a gente pode dizer que ele é iatrogênico. Lembrando que a população de uma caverna pode ser de 10 na 7 até 10 na 10. Em ordem estão listadas as potências das drogas antituberculose, as drogas principais antituberculose, e a chance de haver um Mycobacterium tuberculose resistente naturalmente a elas. A droga mais potente de todas é a rifampicina. A potência dela é 10 na 8. Ou seja, a chance de haver um Mycobacterium tuberculose resistente naturalmente a ela é 1 vezes 10 na 8. Se a gente usar isoniazida mais rifampicina, nossa potência vai ser gigantesca, a não ser que já haja uma pré-existência de resistência a uma dessas drogas. Isso pode ser, fazer um escarrinho. Isoniazida, streptomicina, etambutol e pirazinamida. Que a pirazinamida, o que ela tem de bom é abreviar o tempo de duração quando se usa RHZ, é claro, apesar de ter uma potência inicial fraca. Então, definição. O que é uma micobactéria tuberculose com resistência? Na caso, há múltiplas drogas. Na verdade, não são múltiplas drogas, são só 2 drogas. É isoniazida e rifampicina. E o que é a tuberculose com multiresistência estendida? É aquela que, além de ter resistência à isoniazida e rifampicina, vai ter resistência às drogas de segunda linha injetáveis, mais uma fluoroquinolona, o que nos deixa o nosso arsenal terapêutico reduzido, limitado. Falar só especificamente sobre tuberculose multiresistente, tanto faz ser primeiro episódio como retratamento, pode acontecer independente de ter havido tratamento prévio. A prevalência varia muito. Na Europa Ocidental é praticamente 0. Em países da ex-União Soviética pode chegar a 35%. Isso aqui, então, é também dados da Organização Mundial da Saúde de 2008, só para mostrar as cidades com maior prevalência de tuberculose multiresistente. E se a gente for olhar bem, quase todas as localidades são países ex-integrantes da União Soviética e depois China.
Tuberculose com multiresistência estendida. É um desafio importante. Ela tem, sem dúvida alguma, chance de sucesso muito prejudicada, é cara, ela está associada com maior morbi e mortalidade. E ela tem um aumento expressivo nos países da ex-União Soviética e África do Sul. E elas e isso não prejudica a sua transmissibilidade. A gente não quer que isso aconteça. Então, pessoal, com base nisso quando começar o tratamento, quando começar com o esquema dito padrão, quando começar com 4 drogas, quando suspeitar de resistência, e se pessoas co-infectadas com HIV necessitam de uma abordagem especial. Gostaria de chamar agora o Dr. Paulo Dalcin, por favor. Bom dia a todos. Eu agradeço muito a oportunidade de participar desse grande round. E a minha apresentação eu vou tentar repetir alguns números da tuberculose no mundo, a partir desse cenário geral, tentar traçar um cenário específico nosso aqui, local, propício para multiresistência, mostrar uma experiência de desfechos clínicos numa corte aqui do hospital, mostrar alguma coisa do primeiro inquérito que fundamentou nossos esquemas atuais e alguma coisa do que está saindo e sendo modificado no país a partir do segundo inquérito de resistência às drogas tuberculosas. O próximo eu passo aqui. Bom, só para salientar de novo que tuberculose já foi declarada uma emergência mundial pela Organização Mundial de Saúde desde 1990. É a maior causa de morte por doença infecciosa em adultos. Envolve e destrói a vida dos cidadãos mais frágeis socialmente. E os números que o Eduardo já mostrou, de mais de 2 bilhões de pessoas, 1/3 da população mundial infectada, que resulta em quase 2 milhões de mortes ao ano. Quando a gente olha as taxas de incidência no mundo de tuberculose, a gente vê que o Brasil se situa numa posição intermediária, abaixo aqui das áreas epidêmicas da África e dos países da Ásia. Porém, quando a gente olha esse mesmo gráfico com o número total de casos de tuberculose, a gente vê que o Brasil, infelizmente, ocupa o 14º lugar entre os 23 países que são responsáveis por 80% da tuberculose no mundo. O que nos coloca numa situação muito frágil. E os nossos dados do Brasil são esses: uma prevalência de 58 casos por 100 mil habitantes, uma incidência de 53 por 100 mil por ano. Infelizmente, o país é muito heterogêneo e nós temos estados com taxas de incidência muito mais elevadas do que essas. Se estima que 50 milhões dos habitantes são infectados e nós temos aí em torno de 6 mil óbitos ao ano por tuberculose. Os nossos desfechos do tratamento. Nós temos um sucesso de tratamento, isso aqui é do Ministério da Saúde, de só 73%. É um fator predisponente à resistência. A meta seria 85% de cura, para a gente ter um controle melhor da tuberculose. E o nosso abandono ainda é muito elevado. O desafio, a meta preconizada pela Organização Mundial de Saúde é menos de 65%. O Rio Grande do Sul, como é que se situa nesse cenário? Nos últimos anos, quando a gente olha aqui as taxas de incidência para todas as formas de tuberculose, a gente se situa dentro da média nacional, próximo a 50 por 100 mil por ano. E esses são os dados recentes da corte de 2007 aqui no Rio Grande do Sul. Um total de 4.300 casos, infelizmente uma taxa de cura baixa, 66%, 67%, um abandono muito elevado e uma taxa de óbito geral muito elevada, quase que 10%. 3% seriam atribuídos à tuberculose. Uma falência de 2,1% e as taxas de tuberculose multiresistente, nesse dado da prática clínica, de 0,2%. Quando a gente olha Porto Alegre, nós temos uma infelicidade, que Porto Alegre hoje é a segunda capital do país em termos de incidência de tuberculose. Nós só perdemos para o Rio de Janeiro.
Hoje, a tuberculose no mundo, final do século XX, o início do século XXI, trouxe esse fenômeno. A tuberculose hoje é uma doença dos grandes centros urbanos. E Porto Alegre tem o dobro da taxa da média nacional, né? Em termos de 100 por 100 mil por ano. E salientando que nós aqui em Porto Alegre nós temos a mais alta taxa de coinfecção tuberculose HIV do país, que está em torno de 36%. São os dados aqui da Prefeitura, da Vigilância de Saúde da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. E saliento isso porque esses dados que transformam a tuberculose como uma doença dos grandes centros urbanos são justamente os fatores de risco para o surgimento da multiresistência. É a pobreza, o aumento das desigualdades sociais e econômicas. Havia uma reportagem do ano passado, publicada nos jornais da cidade, que é a grande favelização da cidade dos estados e a grande favelização de Porto Alegre. Certamente isso é um fator importante, né, desse crescente número de incidência e do problema no tratamento da tuberculose. A migração, o crescimento da população, a infecção pelo HIV, né, e a desestruturação do sistema de saúde, né, o SUS entre o ideal e o real. Né, isso são dados apresentados pelo próprio Ministério da Saúde. Mais grave ainda, o problema em Porto Alegre, são os dados da Prefeitura, é que 33% dos novos diagnósticos são feitos a nível hospitalar, o que aumenta o risco de transmissão da doença e coloca os pacientes justamente atendidos no hospital em risco de adquirir a doença, às vezes já multiresistente. E aqui um panorama geral do Hospital de Clínicas, né? Hoje a nossa instituição é a segunda instituição no estado que atende tuberculose, né? Perdemos só para o Grupo Hospitalar Conceição. Nós estudamos aqui recentemente, a doutora Denise Rossato fez uma análise de 2 anos aqui dos pacientes atendidos no hospital. Nessa primeira análise foram só incluídos os pacientes com diagnóstico inicial de tuberculose no hospital, não aqueles que retornaram por abandono, né? Durante 2 anos, 311 pacientes foram diagnosticados inicialmente, né, por tuberculose. 36% era tuberculose pulmonar, 47% extrapulmonar, 16% era pulmonar e extrapulmonar, 44% tinha baciloscopia positiva no escarro, e nós só foram feitas nessa população apenas 30 culturas do escarro e 21 foram positivas. Isso já é um dado importante. Talvez a gente tenha que repensar cultura e antibiograma na nossa instituição no futuro, né? Aqui mostra que 62 desses pacientes eram HIV positivos, né, nessa população, e uma mortalidade geral dessa população extremamente elevada, quase 32%. A Denise revisou isso pelo Sinan e era muito difícil distinguir no Sinan mortalidade por tuberculose e mortalidade de outras causas. Então a gente teve que trabalhar com a mortalidade geral, mas que é assustadora. A mortalidade intra-hospitalar foi 16%. E a mortalidade extra-hospitalar no próximo ano, próximo de 19%. A taxa de cura dessa população foi muito baixa, 50%. Uma falência ao tratamento direto de 3,2% e um abandono muito alto, 14% de abandono, e o abandono ligado com o HIV, com o uso de drogas, com a presença de comorbidades, com a história de tuberculose prévia há mais de 5 anos. E lembrando que um dos fatores que torna Porto Alegre ainda sob o risco dessas estatísticas é o fato que hoje Porto Alegre é uma das capitais com mais alto índice de drogadição intravenosa, que é um fator importante para a tuberculose e para o abandono. Bom, o que fundamentou os esquemas atuais no país? Qual foi o dado que fundamentou? Foi o primeiro inquérito epidemiológico de resistência no Brasil, que foi realizado de 95 a 97, foi realizado em 13 estados, envolvendo mais de 5 mil pacientes com tuberculose pulmonar, e que testou, na ocasião, a sensibilidade à isoniazida, rifampicina, etambutol, streptomicina, pirazinamida e tionamida. E estudou a resistência primária e a resistência adquirida nesses indivíduos. Esse primeiro inquérito mostrou uma taxa muito baixa de resistência primária para a rifampicina, 0,2, e a resistência adquirida de 0,8, uma taxa de 3,7 de resistência à hidrazida e uma resistência adquirida de 6,7,
e uma taxa de resistência primária geral de 9,2% a qualquer droga, qualquer dessas drogas, e adquirida de 21,8%. Na ocasião, essas taxas até foram uma surpresa para a Organização Mundial da Saúde, que patrocinou esse inquérito, mas foi atribuído, primeiro, que o Brasil tinha um sistema muito organizado de tratamento da tuberculose, era um sistema vertical que tinha esquemas muito bem definidos. Infelizmente, com a descentralização da saúde, o crescimento urbano e a pobreza do país, isso mudou e mudou a nossa realidade social. Mas, na ocasião, baseado nessas taxas, especialmente na taxa de resistência primária menor do que 5% à hidrazida, o esquema preconizado foi o esquema com 3 drogas. Esses dados aqui fundamentou os nossos esquemas terapêuticos. Então, isso fundamentou o nosso esquema inicial, que a gente chama esquema 1, o dito, entre aspas, esquema de primeira linha, com 3 drogas, o RHZ, que vocês conhecem, por 6 meses, salientando que hoje, na nossa realidade atual, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é um dos 5 países do mundo apenas que usa 3 drogas como tratamento de primeira linha. Os demais países são Uruguai, Nova Zelândia, Andorra e Islândia. Mas baseado nesses dados desse primeiro inquérito. Esse é o nosso esquema 1 reforçado, que era preconizado, que deu tanta contradição, tanto de divergência no país, que o Rio Grande do Sul não aceitava, que era no paciente que abandonava ou que retornava com recidiva da doença antes de 5 anos, ele era acrescentado o etambutol. Eu vou mostrar que esse esquema caiu, já havia caído há alguns anos por água abaixo, que realmente acrescentar droga no esquema falido não é a melhor conduta. E o nosso esquema, aqui é o esquema 2, o esquema 3, desculpe, o esquema 2, que é o esquema para a forma meningoencefálica, prolongando o tempo de tratamento, aumentando as doses máxima. E o esquema 3, que era o esquema com streptomicina, pirazinamida, etironamida e etambutol, por 1 ano, com a fase de ataque. Então, isso foi baseado, então, naquele primeiro inquérito. O que a vigilância sanitária do país sugere? Quando é que se suspeita de tuberculose multiresistência? Na falência clínica ou bacteriológica, o esquema 1 e 3, na indicação de retratamento, quando o paciente vai retratar e sempre deveria coletar cultura para antibiograma, na infecção pelo HIV, nós deveríamos sempre coletar cultura para antibiograma, de acordo com a vigilância epidemiológica do país, na internação em hospitais gerais com contato com pacientes com tuberculose, é importante, profissionais da saúde em contato com tuberculose, indivíduos em contato com a tuberculose multiresistência, intra ou extra-hospitalar, indivíduos em presídios, asilos, albergues, hospitais psiquiátricos ou outras em situações de confinamento. E naquele faltoso contumaz no posto de saúde. Esse é o esquema, da suspeita da tuberculose multiresistente, coleta as duas culturas de escarro, vai para o LACEN, e aqui no estado, o tratamento da tuberculose multiresistente é centralizada no Hospital Sanatório Partenon. E esses dados vão, o sistema de notificação é diferente, é independente do SINAM, vai para o Centro de Referência Hélio Fraga, onde é dispensado o tratamento. O conceito de tuberculose multiresistente no país é o caso de tuberculose com diagnóstico confirmado por cultura, identificação da micobactéria tuberculose e por teste de sensibilidade, com resistência ao RH mais uma droga. No país era utilizado esse conceito por quê? Porque quando a resistência era só ao RH, o nosso esquema 3 era eficiente, então tinha uma implicação prática. Ou a resistência ao RH mais falência do esquema 3. Qual é o tratamento para tuberculose multiresistente no país? É esse. Amicacina, 10 meses, ou streptomicina, se o indivíduo nunca utilizou a streptomicina e tem resistência in vitro, a terizidona, a ofloxacina, o etambutol e a pirazinamida, se ele utilizou previamente apenas um esquema. Esse é o esquema proposto, então, dispensado pelo Centro de Referência Hélio Fraga. Esses são os dados de 2004 do Centro de Referência Hélio Fraga, mostrando que naquela ocasião de 1.677 casos de tuberculose multiresistente, 3,4%
correspondia ao Rio Grande do Sul. Né? E, muito importante, o fato de que 96% da multiresistência era adquirida, era por esquemas mal feitos, abandono do tratamento. Acho que esse é um dado fundamental. Nesse momento, o país está completando o segundo inquérito de resistência à droga. Esse inquérito é diferente, que ele envolveu 27 unidades da federação, com planos amostrais mais aperfeiçoados, que foram financiados pela Organização Mundial de Saúde, União de Luta contra a Tuberculose, CDC, avaliando a situação do HIV. O Rio Grande do Sul participou desse inquérito, nós terminamos a coleta no ano passado. 26 unidades do Rio Grande do Sul participaram dessa coleta, o Hospital de Clínicas participou, nós encaminhamos 111 amostras de 111 pacientes, se não me engano, quase 60 dessas amostras teve crescimento, e eu não consegui a liberação pelo Ministério da Saúde para divulgar esses dados, ele ainda está em análise. O que eu consegui do Ministério da Saúde, a informação que, no momento, a análise dos dados, sem o Rio de Janeiro, sem a região norte, mostrou um crescimento da resistência primária da isoniazida de 3,7% a 5,7%, o aumento da resistência primária da rifampicina de 0,2% a 1,7%. E isso assim está sendo levado, já está em tramitação no Ministério da Saúde, no Comitê Nacional, e as propostas são as seguintes: parece que está quase definido que o nosso esquema 1, o professor Luciano Goldani me perguntava sobre isso, mas parece que está quase definido, nós temos um representante nessa comissão do Estado, que o etambutol vai ser incluído no esquema 1, vai ser o que é preconizado para os outros países, uns 2 meses de ataque de rifampicina, hidrazida, etambutol e pirazinamida, mais 4 meses da rifampicina e hidrazida. O esquema 1 reforçado, que ele obviamente está definitivamente abolido, está sendo proposto que todo caso com baciloscopia positiva ao final do 2º mês já seja enviado para teste de cultura e sensibilidade, portanto, buscando uma detecção mais precoce da resistência. E o esquema 3 ainda está em estudo, se ele vai continuar o mesmo ou ele vai ser substituído por um esquema mais potente, envolvendo aminoglicosídeo, talvez a moxifloxacina, etambutol e pirazinamida, ficando a terizidona como alternativa. Isso ainda está sendo discutido. Bom, as soluções para enfrentar, o desafio para enfrentar a multiresistência, o fortalecimento da estratégia do diagnóstico. Na verdade, o desafio está muito longe do hospital. O desafio tem que começar na atenção básica de saúde, o fortalecimento de diagnóstico precoce da doença, o fortalecimento de estratégias para o diagnóstico precoce da coinfecção TB, HIV, da multiresistência, da TB extensivamente resistente, expansão da estratégia DOTS, que é o tratamento supervisionado, o fortalecimento do sistema público de saúde, fortalecimento da rede assistencial clínico-laboratorial na busca da multidroga resistência, fundamental a mobilização social e o desenvolvimento de pesquisa. Eu coloquei esses pontos com base do último congresso que houve, o último encontro de tuberculose hospitalar que foi ano passado no país, e quando eu fui revisar o que é proposto na estratégia Stop TB da OMS, envolve 6 pontos que eles estão incluídos aqui, e o desenvolvimento de pesquisa, mobilização e esses outros pontos aqui na busca. E era isso que eu tinha a apresentar. Muito obrigado. Bom dia a todos. A minha apresentação vai focar basicamente, então, também na questão de resistência, e a gente vai apresentar alguns dados bem locais, mais especificamente aqui do Hospital de Clínicas. Gostaria de enfatizar assim, a importância desse grande round, porque muito pouco se fala, na verdade, muito pouco se é discutido em termos de resistência em tuberculose. E a partir da epidemia de AIDS, surgimento da AIDS, o conhecimento
da epidemiologia molecular, do conhecimento de bases moleculares de resistência, avançou muito, e avançou graças ao interesse, né, dos países do hemisfério norte, que começaram a enfrentar esse problema e a investigar, né? E hoje nós temos gente fazendo pesquisa no Brasil em resistência, em epidemiologia molecular. Nós temos gente no Rio Grande do Sul fazendo. E, infelizmente, esse conhecimento, assim, a meu ver, ele não chega, né, até o clínico que está na linha de frente, que está prescrevendo as medicações. Então, gostaria de, pelo menos, levantar, não vou, obviamente, dar tempo para apresentar esses dados, mas eu quero tentar, pelo menos, a gente abrir uma discussão sobre resistência e sobre tratamento. Pode passar o próximo. Desculpa. Então, algumas coisas eu vou passar rapidamente, que já foram mais ou menos abordadas, né, anteriormente. Quais são as bases do tratamento da tuberculose, né? Combinação de pelo menos 3 fármacos. Ela exige um tempo prolongado, né, para que a gente atinja bacilos em diferentes fases de crescimento, bacilos em crescimento lento e bacilos de crescimento intermitente. E devem, idealmente, ser tomadas de forma regular para manter as concentrações sobre toda a população bacilar. O ponto 1, que é o que a gente vai enfatizar um pouquinho mais. Por que combinar 3 fármacos? Tá? Existem 3 motivos para isso. Primeiro, porque a ação dos fármacos, cada fármaco tem ação em diferentes fases do metabolismo da micobactéria. Cada fármaco age em sítios de lesão diferente. Tem fármacos com atividade mais específica para os bacilos que estão fagocitados, tem fármacos para os bacilos que estão no cásio. E o terceiro motivo, que é o que a gente vai discutir, é para prevenir a emergência de mutantes resistentes. Diferentemente de muitas bactérias, né, o Mycobacterium tuberculosis, ele não tem genes de resistência que são transferíveis, ou seja, um bacilo resistente, ele não vai passar por conjugação ou por qualquer outro mecanismo essa resistência para outro bacilo. Essa resistência ela vai aparecer por mutações, normalmente mutações pontuais, num único códon, espontâneas, né, e que acontecem com a frequência que o Eduardo já havia apresentado. Por exemplo, numa população de 10 a 6 bacilos, vai acontecer uma mutação espontânea para isoniazida. Para a rifampicina isso é mais raro ainda. Uma população de 10 a 8, uma mutação. Para acontecer as 2 mutações ao mesmo tempo, né, a probabilidade disso acontecer é 1 na 10 na 14. Eu nem fiz as contas para saber que número é isso aqui. E como o Eduardo também mostrou, uma infecção cavitária, onde a gente tem uma alta população de bacilos, no máximo a gente vai ter 10 na 7 a 10 na 9. Ou seja, essa possibilidade aqui, a mutação a 2 drogas ao mesmo tempo, é uma improbabilidade, praticamente uma impossibilidade matemática. Além disso, não é conhecida nenhuma mutação de resistência que determine resistência a mais de uma droga, como isso acontece em algumas bactérias. Né? Na tuberculose isso não acontece. Portanto, o processo de multiresistência, que já foi comentado aqui a definição, ele é um processo sequencial de aquisição de mutações. O bacilo vai ficar resistente a uma droga. Se esse sujeito não terminar o tratamento corretamente, for retratado com uma combinação não adequada ou fizer um tratamento irregular, ele vai ter a chance, aí sim, de adquirir uma resistência a uma segunda droga. Ou ele vai transmitir aquela tuberculose que já era resistente a uma droga para um outro sujeito, e esse sujeito não vai se tratar direito, vai emergir uma segunda isolado resistente. Portanto, aqui é fundamental a combinação de drogas ativas. Rapidamente, a gente obviamente não vai entrar em detalhes, mas as 5 drogas aí de primeira linha, né, as mutações de resistência conhecidas, existem algumas que não são conhecidas.
A isoniazida, né, é uma mutação, várias mutações podem ocorrer no gene CAT-G, que é um gene que produz essa enzima catalase peroxidase, sem a qual a isoniazida não funciona. A isoniazida precisa passar por um processo, ser ativada por essa enzima para funcionar. Com essa mutação, ela não funciona. Tem já estudos aqui no Rio Grande do Sul mostrando que a grande maioria dos isolados resistentes à isoniazida são mutantes CAT-G. Existem outras mutações menos importantes. Uma única mutação é conhecida até o momento, né, a rifampicina, que é no gene RPOB, que ele vai alterar o sítio-alvo da rifampicina, que é a RNA polimerase. Na pirasidamina, é o PNCA, também já foi identificado aqui no Rio Grande do Sul, na maioria dos isolados, de resistência à pirasidamida. A pirasidamida também é uma droga inativa, ela precisa ser ativada por uma enzima do próprio bacilo, então essa mutação no bacilo inativa essa enzima. O etambutol, existem 3 mutações no gene MBA, B ou C. Vai ocorrer, então, o etambutol age inibindo a arabinosil transferase, que é uma enzima responsável pela produção da parede celular. No momento que se muda o sítio de ligação, o etambutol não consegue mais inibir essa enzima. Por fim, streptomicina, mais 2 genes, ocorre a perda da inibição também no sítio-alvo, então a streptomicina não vai conseguir mais inibir a produção de proteínas ribossomais. Os conceitos aqui acho que já foram debatidos, né, de multiresistência e resistência extensiva. Existe uma estimativa, né, de 490 mil casos novos por ano no mundo de multiresistência, né, e sendo que a prevalência disso aí deve estar em torno de 3 vezes mais. Questão de tratamentos. Então, eu queria salientar algumas diferenças e fiquei bem satisfeito até com a apresentação, saber das novidades, né, que estão repensando a questão dos tratamentos. Existe uma recomendação internacional, vamos dizer assim, embora americana fundamentalmente, né, que é a Sociedade Torácica Americana, do CDC e da Sociedade de Infectologia Americana, que põe como primeira linha o esquema RHZ-M, com etambutol. E tem várias possibilidades, tanto para recidiva após cura, abandono, que normalmente inclui, idealmente aqui já deve estar baseado num teste de sensibilidade, que não é a nossa rotina. Normalmente vai incluir uma fluoroquinolona em um agente injetável, também nos casos de toxicidade é o que acontece, é o que é recomendado. O Ministério da Saúde, então, até a última recomendação, existia então o RHZ na primeira linha, né? Também não sabia que o Brasil era um dos 5 países que ainda adota esse esquema, né? E o esquema 1R, então, num caso de recidiva pós-cura, se acrescentava o etambutol. E várias opções terapêuticas no caso de toxicidade ou falha. Também a Secretaria Estadual de Saúde, então do Rio Grande do Sul especificamente, tem ou tinha, eu não sei agora como vai ficar, né, uma recomendação que mudava da recomendação do Ministério da Saúde, porque na recidiva pós-cura ou no retratamento, não se acrescentava o etambutol, simplesmente se retornava com o esquema RHZ. Como alternativas na toxicidade ou falha terapêutica, o esquema com streptomicina, isoniazida e etambutol, ou streptomicina, etionamida, etambutol e pirazinamida. Rapidamente, no mundo, né, como é que nós estamos de resistência? Esse aqui é o dado mais recente que tem, foi publicado, por enquanto, ainda só no site da Organização Mundial da Saúde. Em breve vai estar saindo um resumo, pelo menos, no Lancet, provavelmente. É um inquérito, é um estudo de vigilância epidemiológica, então de resistência, que incluiu mais de 70 países no mundo inteiro. Só para ressaltar que nas Américas, né, o Brasil, ele não está, infelizmente, eu não sei o motivo disso, ele não foi incluído nesse estudo. Rapidamente, em casos novos, né, o que seria o sinônimo de resistência primária, né, o paciente que nunca foi tratado,
Resistência a pelo menos uma droga, ela varia então no mundo de 0% em países da Europa Ocidental a 56,3% na cidade de Baku, no Azerbaijão. Multiresistência em casos novos de 0% também, a maioria em países europeus, a 22% também na mesma cidade, no Azerbaijão. Nos países das Américas, na Europa Central e na África, nós encontramos nesse estudo, que eu não falei ali, mas é de 2002 a 2007, as menores proporções de multiresistência em casos novos, com exceção do Peru, né, onde foi encontrado 5,3%, Ruanda, 3,9% e Guatemala, 3% de resistência em casos novos. Já em pacientes previamente tratados, resistência a pelo menos uma droga variou de 0 a 85% numa cidade de Tashkent, no Uzbequistão. Né? E multiresistência também, níveis extremamente preocupantes, né? 60% e 55%, praticamente modificando, inviabilizando a terapêutica de muitos pacientes. E no Brasil, né? Como é que é a nossa situação? Então, infelizmente, no Brasil ainda existem poucos estudos de resistência em tuberculose. Um único estudo de vigilância já foi apresentado aqui pelo professor Dalcin. E existem vários relatos locais ou de laboratórios de referência. Qual é o grande problema desses estudos aqui? Que são populações muito restritas, às vezes com um N muito pequeno. E na maioria das vezes, os pacientes que foram testados são pacientes já com suspeita de tuberculose resistente. Paciente que falhou, paciente abandonado. Não é um inquérito epidemiológico que você vai se avaliar a resistência em todos. Então, há uma tendência de superestimativa desses estudos de resistência. Ou seja, só são estudados aqueles com mais chance de terem resistência. E então, o estudo atual, que também já foi comentado, eu não sei quando, né, vai ser publicado, o segundo inquérito epidemiológico. Então, o que nós temos de mais recente, então, publicado em termos de vigilância epidemiológica, é um estudo da Marilei Wolfert e do Afonso Bart, que eu tive a oportunidade de participar na análise dos dados e colaborar na redação do artigo, que foi publicado agora esse ano, que é um estudo de prevalência, então, realizado aqui no Hospital de Clínicas, que avaliou amostras de paciente HIV positivos, só inclui HIV positivos, de setembro de 97 a julho de 2003. Nesse estudo, diferente dos outros que tem reportados no Brasil, então, todos os pacientes HIV positivo com suspeitas de tuberculose, não somente aqueles com suspeita de tuberculose resistente, eram enviados para a cultura, e os Mycobacterium positivos eram submetidos ao teste de sensibilidade por método radiométrico, que é um método absolutamente confiável, com uma pequena modificação para a pirazinamida, mas não cabe assim entrar em detalhes. Então, quais foram os nossos resultados, né? E já de antemão, assim, a gente apresenta que esse é o maior estudo brasileiro realizado até o momento em pacientes HIV positivo, né? Porque incluiu uma amostra de 398 pacientes. 359, 90% eram casos novos, pacientes que nunca tinham sido tratados, e em torno de 10% eram pacientes que já haviam recebido pelo menos um mês de tratamento. O que foi encontrado? No geral, resistência, pelo menos uma resistência, qualquer resistência. No total, 17,8% dos pacientes, com intervalo de confiança de 14% a 22%, tinham pelo menos uma resistência. Sendo que resistência em casos novos, a gente encontrava 16%. E em pacientes retratados, isso foi estatisticamente significativo, uma razão de prevalência de 1,8%, qualquer resistência em casos retratados já era quase 1/3 da amostra. A gente já pode esperar resistência. Se a gente botar esses dados, né, no ranking dos piores países do mundo, né, pacientes com qualquer resistência, aqui é a lista dos pacientes com qualquer resistência com maior que 30%. Né? Então a gente vai ter aí o Azerbaijão, o Uzbequistão, Geórgia, o Vietnã
nós vamos estar aqui, né? Qualquer resistência, 16%, o nosso intervalo de confiança é esse. Resistência em pacientes tratados, aqui o ranking dos piores países, né, com mais de 50%. De novo, Uzbequistão, Azerbaijão, a Jordânia liderando. Nós, não sei como considerar isso aqui, né, 50%, 30%, eu entendo isso como um valor alto. Resistência à isoniazida, que é um importante marcador, por ser uma das drogas mais potentes, se não a mais potente no tratamento, com maior potência sobre o micobactério. Resistência total, 9,8%. Resistência em casos novos, ou pacientes que nunca foram tratados, 8,1%. E aqui é o dado mais preocupante, 25% dos pacientes com segundo tratamento, HIV positivos, já apresentavam resistência à isoniazida. Em geral, rifampicina, pirazinamida e etambutol, níveis baixos de resistência, tanto em casos novos quanto em pacientes tratados, e um pouquinho maior, já talvez com alguma implicação para o manejo, para a definição de terapêutica, na streptomicina, em que em casos novos era 8,1% e em tratados 10%. Colocando os nossos dados, né, no ranking dos piores países, estamos aqui em resistência em casos novos à isoniazida, né? Israel, China, de novo Uzbequistão, Azerbaijão liderando. A resistência à isoniazida, e aqui a gente pode ver que o nosso dado é um pouco preocupante. A gente já se aproxima, né, dos dados dos piores países, assim, né, 25%, aqui está mostrando, a Guatemala tem um índice em torno de 35%. E a multiresistência, por fim, então, resistência à rifampicina, a base fundamental, né, o pilar central do tratamento da tuberculose. Resistência geral, multiresistência, no total de pacientes, 8 somente pacientes, 2% da amostra, intervalo de confiança de 0,9% a 4,1%. Em casos novos, 1,7%, e, embora sem significância estatística, obviamente, pelo tamanho da amostra, pelo P, o número de casos, 5% em previamente tratados, nós já encontramos multiresistência. Colocando no gráfico, né, dos piores países, países com resistência em casos novos, superiores a 5%, né, nós estamos aqui com 1,7%. Países com multiresistência superior a 30% em previamente tratados, nós estamos com 5%. Aqui o dados das Américas. Se a gente for olhar, a nossa situação é um pouquinho pior, né? Nós temos assim resistência em casos novos muito semelhante, superiores a Cuba, Uruguai, Nicarágua, está semelhante ao Canadá, que não dá para dizer que é um país subdesenvolvido, né? Mas Costa Rica semelhante a Honduras, Paraguai, Argentina, né? Aí realmente Guatemala e Peru têm níveis superiores. Em pacientes previamente tratados, né? A gente aqui, nós vamos encontrar que temos resistência semelhante a Cuba, Uruguai, Costa Rica, superior à multiresistência no Paraguai, né? E mais um dado comparativo, né? Multiresistência, isso é um dado dos Estados Unidos, né? Multiresistência em todos os casos de tuberculose. Aqui são os índices dos últimos anos dos Estados Unidos, aqui o período que nós estudamos, 97 a 2003, nós vamos ver que é superior à resistência que nós temos. E esse dado eu queria chamar a atenção, porque o que a Organização Mundial de Saúde, o CDC, recomenda é que quando a resistência à isoniazida, a resistência em casos novos, for superior a 4%, deveria-se usar o esquema com 4 drogas, e não o RHC. E nós temos aqui, pelo menos no Hospital de Clínicas, 9,8% de resistência em casos novos à isoniazida, né, que é superior ao esquema, ao quadro dos Estados Unidos, que usa 4 drogas. Obviamente, a gente não, é uma coisa, é um tema para debate. Esse 4% é um número aleatório, não aleatório, mas é um número
não é baseado em nenhum estudo que chegou a esse número, é arbitrário, não é? É uma recomendação que se faz. Algumas considerações sobre esse estudo, né? Obviamente, né, que incluiu somente pacientes HIV positivo. Fica essa questão, será que os pacientes HIV positivo têm maior resistência? Isso aqui na literatura não está bem demonstrado, né? Embora a convergência da epidemia tuberculose e HIV é inequívoca, a epidemia de resistência em tuberculose e HIV, ela não está claramente demonstrada. Pouco estudada ainda, mas ela não anda em paralelo, pelo menos assim, o que tem de dados não indica isso. Então, talvez os pacientes HIV, embora eles, teoricamente, por uma série de fatores, tenham uma chance maior de ter resistência, talvez não seja tão diferente da população geral. Obviamente, foi um único centro, né, num hospital universitário de referência para tratamento, tanto em tuberculose como em AIDS. Talvez tenha pego pacientes mais graves, e que talvez não tenha esse dado, mas poderia ter maior resistência. Só que eu queria enfatizar, até o professor Paulo comentou, né, mas em 2000, por exemplo, 75% dos diagnósticos de pacientes com HIV foram feitos dentro do hospital, ou seja, a grande maioria está sendo feita dentro do hospital. Então, talvez os dados sejam representativos da população HIV em geral. E, por fim, eu não tenho respostas, eu acho que essas respostas estão para o debate, né? Questões que ficam, né? Estaria o esquema, então, com 4 drogas, indicado para todos pelos pacientes HIV positivo com tuberculose? Lembrando que se a gente utilizar o esquema com 3 drogas RHZ para todo mundo, 10% dos pacientes, porque é 9,8% a resistência à isoniazida, estão sendo tratados com RZ por 2 meses e somente com Z por 4 meses. Devemos manter a recomendação aqui do Estado, pelo menos de RHZ, para pacientes HIV positivo previamente tratados ou adicionar o etambutol ao esquema? E aí, bom, já vem uma outra questão, será que o RHZM é um bom esquema para retratamento? Mas só lembrar, porque o que nós estamos fazendo até agora, com os nossos dados, aparentemente, 1 a cada 4 pacientes está recebendo somente rifampicina e pirazinamida por 2 meses e rifampicina monoterapia por 4 meses do seu tratamento. Isso aqui é a implicação disso em termos de emergência, de resistência e aparecimento e saúde pública é inequívoca. Devemos manter a recomendação de SHM para pacientes com HIV positivos previamente tratados. Com isso aqui, com essa recomendação, 1 a cada 4 pacientes estão sendo retratados somente com streptomicina e etambutol por 3 meses, somente com etambutol por 9 meses. 1 em cada 10 pacientes está sendo retratado somente com isoniazida, a resistência está em torno de 10%, né, a streptomicina, somente com isoniazida e etambutol por 12 meses. E esse dado eu não apresentei, mas a resistência conjunta à streptomicina e isoniazida está em 8%. Ou seja, praticamente 1 a cada 10 pacientes que a gente vai dar SHM no retratamento vai ser tratado com etambutol somente. Era isso, então gostaria de finalizar. Lembrando que a tuberculose é uma doença que é multifatorial, é uma doença que envolve conhecimentos microbiológicos, de outras epidemias, problemas sociais e é a realidade certamente de todos nós. Obrigado pela atenção. Aqueles aficionados pelo assunto, eu convido, pelo menos se quiserem participar de um bate-papo agora, por favor. Zavascki, Dalcin, eu. E gostaria de colocar aberto aí para quem quiser, não sei se o Goldani já foi, Dr. Mena, se quiser comentar alguma coisa, por favor. Rodrigo, que estuda bastante tuberculose e outras coisas. Posso falar? Inicialmente eu queria parabenizar os apresentadores e o formato da apresentação acho que foi muito boa, muito elucidativa, né? Eu acho que realmente foi
de muito valor para quem está assistindo. Eu queria fazer 2 comentários. Um inicial a respeito, como a gente tem acadêmicos também na plateia, a respeito da tomografia que o paciente fez. Isso não é regra, né? Num paciente com tuberculose, realizar a tomografia é um exame de alto custo e submeter o paciente a mais radiação. Então, só para deixar isso, né? A tomografia mostrou que a gente já via no raio-x, né? Então, esse é o primeiro comentário. O segundo comentário é que eu queria também adicionar alguns dados do meu estudo que a gente fez aqui no Hospital de Clínicas, ao que o professor Dalcin também colocou, em termos de desfecho. A gente avaliou de 96 até 2008, 86 pacientes com HIV e só tuberculose disseminada. E realmente, assim, o professor Dalcin mostrou a mortalidade intra-hospitalar de 31%. Se a gente avaliar esse grupo de pacientes específico, de doença disseminada, HIV e tuberculose, a mortalidade foi de 50% dentro do hospital. E na análise do tratamento desses pacientes, a grande maioria recebia tratamento em menos de 5 dias da internação, ou seja, era um tratamento dado muito precocemente, a resistência era 0, resistência à rifampicina e isoniazida era 0, alguma resistência a estrépito, que não foi o tratamento utilizado inicialmente. Então a gente tem um grupo de pacientes com doença disseminada que foi tratado adequadamente dentro do hospital, com uma resistência nula e que a mortalidade é muito alta. Então, tentando colocar mais um questionamento no que também o Eduardo muito bem colocou no início, se existe um tratamento diferenciado para pacientes com HIV ou HIV e doença disseminada, ou sepsis tuberculose, isso a gente não sabe ainda, mas a gente tem que incluir no rol de perguntas aí que o Alexandre colocou, e que nesse estudo, que a gente provavelmente vai publicar no próximo mês, vai sair, um dos fatores relacionados à maior mortalidade foi desnutrição. Então, realmente o tratamento tem que envolver uma equipe multidisciplinar, de infectologistas, pneumologistas, nutrição, e talvez o tratamento não seja somente direcionado em drogas, talvez a gente tenha que colocar também um pouco mais de a nutrição junto, melhorar a nutrição dos pacientes. Tem alguns trabalhos demonstrando que uma melhora da nutrição diminui a mortalidade. Então, só colocar o contraponto que nem sempre em pacientes muito graves com HIV a resistência é o principal fator de maior mortalidade. Obrigado. Alguém mais quer fazer algum comentário, alguma dúvida? Por favor, professor Benal. Eu quero, em primeiro lugar, parabenizar a todos vocês pela apresentação e pela escolha do assunto, né? Marcelo, Eduardo, Dalcin e o Alexandre. E vocês falaram muito bem sobre o tratamento. Eu estranho um pouco que, para mim, o Dalcin falou, porque o site do Ministério da Saúde, quando fala em tuberculose, fala que o RHZ é realmente extremamente eficaz. E ele sempre atribui a falha dos tratamentos a falta de efetividade, provavelmente a isso que foi falado aqui em termos de pobreza de nutrição e especialmente cultural, porque os pacientes não seguem as recomendações e não vão fazer os acompanhamentos. Mas a minha preocupação maior aqui, aproveitando esses especialistas aí, é exatamente a profilaxia. Por quê? Porque nós utilizamos drogas imunossupressoras e utilizamos imunobiológicos, em especial os anti-TNF. Então, nós estamos enfrentando dificuldades. Em primeiro lugar, o que nós queremos saber de vocês, com a utilização do PPD. Esses níveis, tudo parece que já estão bem estabelecidos, milímetros e tudo, para se fazer ou não a profilaxia. Nós temos obedecido maior do que 5 milímetros antes de iniciar a droga imunossupressora ou imunobiológico anti-TNF. Nós fizemos profilaxia com isoniazida. Mas tem uma recomendação que mesmo aqueles negativos, e nós temos visto tuberculose nos pacientes mesmo com PPD negativo, quer dizer, e, em especial não pulmonar, isso é que é interessante. E eu gostaria de saber de vocês recomendam o booster, quer dizer, fazer uma nova sensibilização, e em quanto tempo, uma semana, 2 semanas, em quanto tempo vocês recomendariam, se recomendasse? Uma segunda preocupação, que eu não sei se isso se faz ou não se faz, quer dizer, sabemos que essa profilaxia, ela tem um prazo de validade aí de cerca de 1 ano e meio, 2 anos, né?
Se faz nova profilaxia depois desse prazo, ou não se faz mais, se aguarda só pelo comportamento do paciente, se ele apresenta qualquer manifestação clínica, então nós vamos investigar se esse paciente está desenvolvendo um quadro de tuberculose ou não. Isso é muito importante porque nós temos tido casos de tuberculose na vigência dessas medicações, e isso nos preocupa muito, em especial pelo que vocês estão nos falando aí, nos assustando, que existem esses quadros resistentes, em especial no nosso meio, aqui no nosso hospital. Dalcin quer falar um pouco? Quanto ao efeito booster, só para os alunos, né? O efeito booster é a perda da memória imunológica. É um indivíduo que já foi infectado, que tem a tuberculose latente, com o passar da idade, o organismo esquece. Quando ele faz o primeiro teste tuberculínico, dá não reator, mas se ele repete esse teste tuberculínico em pequeno intervalo de tempo, em geral em 2 semanas, o teste tuberculínico é forte reator. Quer dizer, a injeção da tuberculina estimula a memória imunológica. É preconizado em todos os pacientes com mais de 50 anos, e nesses grupos de risco acho que deveria ser feito, né? O grupo que faz prevenção nos pacientes com nefropatia grave, da nefro, antes do transplante hepático, nesses grupos de risco que vão usar os bloqueadores do TNF, né? Bloqueadores dos anti-TNF-alfa, é importante, eu acho, mais de 50 anos deveria repetir o intervalo de 2 semanas. E lembrar uma coisa da quimioprofilaxia, que é o grande problema. A quimioprofilaxia, ela evita o foco endógeno de reativar. O problema é que nós estamos no meio, que eu mostrei ali, de alta prevalência. E o risco da reinfecção exógena é muito grande, principalmente no ambiente hospitalar. Então, a quimioprofilaxia não previne isso, né? E não há, a gente discutiu isso, foi discutido com o Ministério da Saúde, a professora Margarete Dalcomo teve o ano passado aqui, a questão de se faz ou não de novo a quimioprofilaxia. Não se sabe. Se acha que a quimioprofilaxia, pro foco endógeno, ela dá uma proteção em torno de 10 a 20 anos. Não tem muito definido na literatura, mas, de novo, ela não previne contra a reinfecção exógena. Não, no nosso meio não tem experiência, na prática não tem utilizado, mas não. É uma coisa que... Sei sim. Quanto a isso também não tenho experiência, não saberia. O meu comentário é breve, assim, até a questão da quimioprofilaxia, eu acho que até o próprio nome, quimioprofilaxia, eu não concordo particularmente, e o professor Paulo me corrija, né? Porque aqui, na verdade, a quimioprofilaxia, entre aspas, a gente está fazendo um tratamento. A gente está fazendo o tratamento da tuberculose infecção. A gente está pressupondo que aquele paciente, de alguma forma, de um exame indireto, aquele paciente tem tuberculose, ele está infectado pela tuberculose. Ele não tem tuberculose doença. E a tuberculose infecção é uma doença, é uma infecção, né, com poucos bacilos, então uma droga normalmente seria eficiente, seria suficiente, porque a chance de ter uma mutação de resistência, como a gente viu numa população bacilar muito pequena, é mínima. Na verdade, profilaxia, a gente sempre entende assim, o doente não tem a infecção, nós vamos prevenir. Na caso da tuberculose é diferente, o doente tem a infecção e nós estamos tratando, só não estamos tratando a doença. Então, é só um comentário. Assim, e não, que na verdade a gente não se dá conta disso. Podia ser... Profilaxia de tuberculose e doença, né? Só que a população bacilar é pouca. A gente tem que pensar sempre na população bacilar. Quanto mais for imunodeficiente o indivíduo, maior vai ser a população bacilar. Maior tem que ser a nossa cobertura. E só com o interferon gama é uma medida importante de ver quanto a gente vai poder ter da participação dos nossos anticorpos para tentar conter a infecção. Se isso tem implicabilidade clínica real, acho que é algo que necessita ainda ser documentado. E só o recall, de 7 a 14 dias seria o tempo ideal para fazer o recall. Eu acho que todo mundo que está nesse hospital, infelizmente, se for ficar em risco de algum grau de imunossupressão, deve fazer não só o PPD, mas como o recall também. Bia, por favor. Eu queria parabenizá-los pela excelência das apresentações e pela oportunidade da discussão. Mas eu saio
bem assustada, assim, que a sensação que eu tenho é que a gente sai com muitas perguntas, sem resposta para quase nenhuma. Eu tinha uma dúvida, eu fiquei com a ideia de que pacientes HIV positivos teriam, pelos dados apresentados, indicação para fazer cultura sempre. E que os indivíduos a risco para ter tuberculose resistente, tinha uma tabelinha, entre eles consta aqueles que se mantiverem bacilíferos depois de 2 meses de tratamento, seria um indivíduo a risco, e aqueles que têm contato com pacientes potencialmente com tuberculose multiresistente. Então, minha pergunta são 2. Se profissionais da saúde, que na realidade estão adquirindo no meio hospitalar e que tem a nossa taxa, a gente sabe que é bem alta, e ainda assim subnotificada, vai ser daqueles que vão no hospital, tem os que vão para fora. Se profissionais da saúde deveriam, portanto, também fazer cultura sempre que tiverem um diagnóstico de tuberculose. E a segunda pergunta é, na medida que a baciloscopia no 2º mês é determinante de risco, isso é feito de rotina? Existe algum programa que pressupõe a baciloscopia de rotina no 2º mês pela Secretaria no nosso meio? A baciloscopia é feita de rotina mensalmente. Tu diz a cultura. A cultura é feita atualmente em caso de falência. Se o paciente continua com a baciloscopia positiva depois do 4º, 5º mês, normalmente se coleta a cultura para antibiograma. E, como tu viste, já está nas recomendações da vigilância epidemiológica anterior, profissional de saúde como risco da multidroga resistência. Então, o grande problema da cultura com antibiograma, a gente sabe da prática, né? Quem trabalha na área sabe, mesmo aqui no hospital, que é o sofrimento para a gente ter o resultado da cultura do antibiograma. Né? Quando vai, então, para o LACEN, é depois de 4 meses. Ainda quando vai em cultura de meio de Lowenstein-Jensen, demora 60 dias, é repicado para ter essa sensibilidade. Quando vem a cultura antibiograma, e no posto de saúde na unidade sanitária. Mas eu gostaria de falar uma coisa fora disso, que é o seguinte, as recomendações da Organização Mundial da Saúde e uma cena do Congresso Americano, do ATS, que me marcou muito, que, como você sabe, foi apresentado por Eduardo, o caos que foi em Nova York, né, no final da década de 80, com o ressurgimento da tuberculose e surgimento da tuberculose multidroga resistente. E que os Estados Unidos controlou a ponto de, nos últimos 2 anos, divulgarem a menor taxa de incidência e de prevalência de tuberculose na sua história. Perguntado sobre o coordenador do Programa Americano de Tuberculose, como é que foi controlada essa epidemia em Nova York, nas grandes capitais americanas, o que eles utilizaram, as novas drogas, disse, não tem papel para novas drogas. Nós utilizamos o esquema de curta duração e a política DOTS, e que é a posição da Organização Mundial de Saúde. O que modifica o controle da tuberculose é, em termos de saúde pública, o esquema de curta duração bem aplicado e o tratamento supervisionado. Quando a gente olha essa nossa população, essa é uma população que obrigatoriamente deveria estar em tratamento supervisionado. Aí evitaria todo o ciclo da resistência. Algum comentário a mais? A pergunta que eu gostaria de dizer, então, pacientes na nossa instituição, podendo ser HIV positivos, imunossupressos ou não, qual deveria ser o esquema inicial de tratamento? Eu acho que os esquemas ainda são os padronizados. Naquele caso apresentado, eu acho que teria 2 opções. Se o paciente estivesse muito grave, se ele chegou na instituição e já usou mais de 3 meses e teve o abandono, e muito grave, eu acho que ele teria que passar direto para o esquema 3. Se o paciente estiver estável clinicamente, primeira medida, isolamento. Obrigatório, não é mascarazinha cirúrgica, é isolamento, cultura, antibiograma, e se ele está muito, muito grave, estaria autorizado na nossa instituição usar o esquema 3. Se o paciente estiver estável clinicamente, poderia
começar com RHZ e aguardar a cultura e antibiograma. O que não fazer é o mais importante. O que não fazer, não usar o esquema 1 reforçado, ia perder o etambutol no esquema 3. Por favor, não acrescentar aminoglicosídeos e fluoroquinolonas. Eu acho que essa instituição está queimando aminoglicosídeos e fluoroquinolonas na tuberculose. Eu acho que esse é o maior alerta também aqui. Nós estamos queimando os aminoglicosídeos, amicacina e fluoroquinolonas, que não são drogas de primeira linha, e nós estamos utilizando como aditivos que não passam por mim na liberação, estão usando muitas vezes, né, sob a justificativa de sepse, de não sei o quê, e usamos 1, 2 meses para potencializar o tratamento. E isso nós estamos induzindo resistência nesse grupo ainda maior. Então, acho que a conduta naquele caso era, ou se o paciente estiver estável, RHZ, se o paciente estiver muito instável, coletadas culturas, e iniciaria o esquema 3, até que seja definido. E, mais uma recomendação, os esquemas têm que ser cumpridos, porque criar sopas, famosas sopas de letrinhas, nós induzimos maior ainda o problema da resistência. E nós, como academia, vamos ter que participar dos programas de saúde na tuberculose ainda mais, para estimular, de novo, aquela estratégia. É só ler a estratégia Stop TB. Estratégia Stop TB está esses passos básicos para a gente prevenir a resistência. Doutor Zavascki, por favor. Eu concordo assim que realmente o tratamento da tuberculose ele não pode fugir, né, de linhas gerais, de recomendações gerais, não pode cada um escolher o seu esquema e começar um tratamento. Eu tenho a impressão, tenho a opinião de que a epidemiologia, de novo, a epidemiologia da tuberculose, a epidemiologia molecular da tuberculose, ela avançou muito o conhecimento. Então, obviamente, a gente não vai ter uma tuberculose na UTI que é diferente da tuberculose na enfermaria, mas nós temos tuberculose em Porto Alegre, que é diferente da tuberculose em Uruguaiana, ou Rio Grande do Sul, que é diferente da do Rio de Janeiro. Talvez a generalização Brasil, né, seja demais, um esquema para o Brasil. Talvez a gente tenha que aprofundar o estudo. Nós temos que conhecer um pouco mais da epidemiologia local, né, e local seja cidade, estado, região. Né, acho que deveria haver uma tendência a partir para isso aí, né, aprofundar os estudos, conhecer e definir as terapêuticas, os esquemas terapêuticos para ser um pouco mais regionalizado. Isso é ótimo, se for igual para todo mundo. Né. Eu não sei, assim, em usar o esquema reforçado, como eu disse, numa primeira falha, eu não sei o que foi discutido, está sendo discutido, né, sobre isso, por que não o etambutol, mas a gente sabe que na primeira falha, dificilmente, como a gente mostrou ali, vai ter mais de uma mutação de resistência. Então, talvez eu ainda, com 4 drogas, eu tenha 3 drogas ativas, na pior das hipóteses eu vou ter uma. Se o indivíduo que falhou, é a terceira, realmente, aí temos que considerar. O esquema 3, o atual esquema 3, é um esquema até que eu utilizo bastante. Vejo que às vezes há uma certa resistência dos médicos em prescrever, né? O esquema com streptomicina, etambutol, etinamida, pirazinamida. E eu acho que a gente tem que considerar também, eu não tenho ainda a questão de dados locais de resistência a fluoroquinolonas e a outros aminoglicosídeos que streptomicina, então não saberia opinar assim, exatamente o impacto que está tendo isso aí. Pode ser que se esteja usando demais ou não, também não sei, sinceramente não sei. Mas é um esquema que está sendo, as fluoroquinolonas e os aminoglicosídeos, né, são pela ATS, CDC e a IDAC recomendados, né, normalmente em segunda linha. Então, obrigado, Zavascki, já estamos quase sobre a hora. Só para comentar rapidamente, eu acho que depois o Rodrigo tem algum comentário. São 2 coisas. Primeiro, na nossa paciente especificamente, a gente nem pode considerar que seja reforçado, porque ela usou no máximo por 3 meses de forma irregular. Então a pergunta, na verdade, seria assim: quando tem uma população bacilar muito grande,
no nosso meio, na nossa população, RHZ ou RHZM. E lembrando que enquanto a pessoa estiver sob nossa supervisão, a gente pode dar 10 drogas, só vai tomar, a chance de resistência induzida vai ser menor. O problema é quando sair da nossa alçada. Eu acho que isso é fundamental. Rodrigo, por favor, último comentário. Eu só vou comentar que o Dalcin citou ali quem avalia ou quem não avalia o uso de quinolonas, então foi citado, eu vou responder. Como controle de infecção. Não sou eu somente que lido com isso. Então, concordo que as quinolonas, elas são usadas muito, uma grande parte inadequadas, e por isso a política do controle de infecção é de preservar o uso de quinolonas, principalmente na emergência. Isso a gente vem fazendo, inclusive os dados de consumo de quinolonas na instituição vem diminuindo no último ano, então isso é uma política do controle de infecção. No nosso ponto de vista, eu acho que as quinolonas têm um problema muito maior quando prescrita para outras indicações que não especificamente para tuberculose, aquela infecção respiratória de um HIV que chega na emergência e usa a quinolona como droga única para tratamento empírico de uma infecção respiratória comunitária. Eu acho que esse é o principal problema na indução de resistência. Isso a gente tem contraindicado o uso de quinolonas em pacientes com HIV e infecção respiratória da emergência. A gente tem outras opções para utilizar. Eventualmente, a gente tem liberado nessa indicação de tuberculose, no caso de sepsis tuberculose, um paciente em UTI, em choque séptico, com diagnóstico de tuberculose e que necessita droga injetável. Realmente, essa indicação a gente tem buscado, se tiver a disponibilidade de alguma outra droga injetável para usar num paciente séptico com tuberculose em choque, a gente tentaria não usar a quinolona realmente. Mas como as únicas opções que a gente tem disponível é a quinolona ou aminoglicosídeo, a gente tem tentado fazer uma combinação que se tenha pelo menos a opção de uma disponibilidade, né, de concentração sérica adequada, que talvez o uso do RHZ por via oral a gente não tenha no paciente em choque. Então essa é a nossa diretriz, deixar aberta para discussão para todos aí. Gostaria de agradecer a todos aqui o calor da discussão, infelizmente, talvez sugestão outra vez continuar com o debate. Obrigado a todos. Obrigado, Dalcin. Obrigado, Zavascki. Obrigado a todos.